amores, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim mostrar pra vocês esse vestidinho de crochê que eu fiz. Eu fiz ele para o aniversário da minha filha e eu coloquei o nome dele de Vestido Magali, porque o tema do aniversário dela era da Magali. Bom, vou passar pra vocês a medida. A medida dele de comprimento ficou mais ou menos... Deixa eu pegar aqui, vamos ver se eu consigo mostrar. Olha, ficou mais ou menos 50 centímetros de comprimento. E de largura, ele ficou com 50 centímetros, tá vendo aqui? Mais ou menos 50 centímetros de comprimento. Eu fiz ele seguindo um motivo daqui, que é a parte do azinho aqui, ó. Tá vendo que você pega aqui desde baixo, olha. Desde baixo aqui, ó. Que é esse azinho que pega aqui, tá vendo? Então, quando eu fui fazer, eu queria que ele ficasse bem justinho aqui em cima, porque aqui embaixo ele ia ficar rodadinho, eu queria que tivesse essa aberturazinha. Eu fiz seguindo um gráfico para uma criança de 2 anos. Porém, na medida da criança de 2 anos, a circunferência era 52 centímetros e a da minha filha era 50. Então, eu praticamente fiz o vestido para uma criança de 2 anos. A minha filha é grandona. Quando eu fui fazer, eu comecei pela parte de cima, só que eu apanhei um pouquinho, porque tava ficando justinho, só que eu terminei, eu fiz aqui na frente, né, que a gente começa aqui, faz circular até aqui, depois aqui a gente termina só na frente e depois emenda a linha pra fazer aqui atrás. Só que aqui atrás, quando eu terminei, eu não costurei, né, eu não tinha juntado aqui ainda, mas a cabecinha da minha filha não entrou aqui. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Olha, ela não entrou aqui. Porque a primeira que eu fiz, a abertura aqui era menor. Era mais ou menos até aqui. Era mais ou menos até aqui. Então, eu tive que desmanchar essa parte e começar a fazer de novo. Só que a minha filha, ela não deixava eu experimentar nela direto. Às vezes a gente não consegue, né, ficar experimentando na criança. Às vezes se for alguma encomenda ou coisa assim. Então, o que que eu fiz? Pra mim não me estressar, não me desanimar, eu parei essa parte e comecei a fazer a parte de baixo. Falei, a hora que eu terminar a parte de baixo, eu vou lá e consigo medir nela pra ver se tá do jeito que eu quero. Porque eu poderia muito bem ter colocado o alfinete, mas a minha criança é uma bebê. Então, eu fico com medo de ficar mexendo com agulha com ela, né? Bom, aqui nessa parte da frente, nessa parte do meio, perdão, eu coloquei essa fitinha aqui, olha. É um cordãozinho de correntinhas que eu fiz, tá vendo? E eu coloquei, e eu completei com meio ponto na cor verde. Porque quando eu fui fazer o vestido, eu nunca tinha feito, foi meu primeiro vestido. Então, eu terminei o vestido e a minha intenção originalmente era colocar tule embaixo. Porque eu gosto, eu acho mais bonito o trabalho assim do que o trabalho assim. Eu acho que ele fica mais delicadinho com o forro. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o forro. Só que eu nunca tinha feito vestido e nunca tinha feito um saiote. E o que que eu fiz? Em vez de eu colocar ele arredondado, eu coloquei ele justinho. O primeiro erro que eu fiz. Depois, quando eu terminei o vestido, eu fui colocar o saiote. Porém, olha só como que eu apanhei. Tá vendo aqui? Olha só pra vocês verem. A costura tá bem iniciante mesmo, porque eu nunca tinha feito. E imagina você, eu tenho uma máquina caseira, uma máquina doméstica. Imagina você fazer o forro costurando tudo isso aqui com esse monte de tecido, tudo amontoado. Então, eu apanhei pra fazer. Me arrependi de não ter feito esse saiote no começo, aqui quando eu terminei essa parte vermelha, porque daí eu não ia ter todo esse resto de tecido aqui. É uma dica que eu dou, que eu vou tentar fazer da próxima vez que eu for fazer um vestidinho. E voltando aqui no saiote. Quando eu fui fazer, eu também apanhei pra fechar ele. Eu nunca tinha feito saiote, então eu fui fazendo do jeito que deu, né? Do jeito que eu achava que tava dando certo. Eu costurei, né? Cheguei aqui, costurei tudinho aqui. Só que também apanhei na hora de fechar aqui, porque tinha muito tecido. Eu queria ter feito 2 costuras aqui, pra poder
dar, assim, um acabamento melhor, tá vendo? Deixar ele assim, olha. Tá vendo aqui? Eu queria deixar ele tombadinho aqui. Só que como eu apanhei uma vez pra fazer aqui, eu não quis arriscar e estragar o vestido pra passar outra costura. Então eu resolvi deixar assim mesmo, até porque ninguém ia ver a parte de baixo. Bom, aqui na barrinha, como esse tecido aqui, ele é muito fino, e pra você manter ele reto foi bem difícil, então pra não deixar uma barra muito feia, eu peguei e coloquei uma fitinha de gorgurão e passei uma linha reta, tá vendo? Aqui eu até deixei ele, eu passei um isqueiro aqui, ó, pra linha de gorgurão não desmanchar, mas também não fiquei muito focada no saiote por causa que ninguém ia ver. Mas eu me arrependo de não ter feito ele rodadinho. Mas deu certinho pra minha filha, ele ficou parecendo uma sainha mais justa, mas não ficou apertado. Bom, o que acontece? Quando eu fui fazer o saiote, eu não tinha a linha vermelha, porque eu costurei bem rente aqui, nessa parte vermelha aqui. Então, eu não tinha linha vermelha. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Não sei se eu consigo mostrar. Tá vendo aqui tem algumas linhas branquinhas? Pois é. Essas linhas branquinhas é da costura do saiote. Daqui, tá vendo? Na foto não dá pra ver. Porém, eu sou aquelas pessoas perfeccionistas e essa costura tava me incomodando. Mas eu não queria desmanchar pra colocar o saiote de novo porque deu muito trabalho. Então, foi por isso que eu fiz esse cordãozinho. Que daí eu coloco aqui, olha. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Coloco ele aqui. Tá vendo? E ele vai ficar com um detalhezinho pra melancia, tá vendo? Deixa eu arrumar aqui pra vocês verem certinho. Olha que coisa mais linda. Só que eu gosto de colocar ele desse lado aqui. São manias, né? Vocês têm manias também? Eu sou cheia de mania. Bom, olha só. E aqui dá uma disfarçada na linha. Ninguém viu, ninguém percebeu, mas eu sei que tá aqui e ela me incomoda. Eu pensei em fazer uns detalhezinhos pretinho aqui, pra ficar lembrando uma melancia mesmo. Só que, como vocês viram, dá pra usar com o cordãozinho, tá vendo? E sem o cordãozinho. Então, eu pensei, não vou colocar esse detalhezinho pretinho pra ficar, né, pra dar pra usar dos dois jeitos. Eu gostei desse jeito e por isso que eu deixei assim. Eu fiz aqui duas melanciazinhas, tá vendo? É um amigurumi, eu fiz meio que a olho. Eu fiz ela no ponto, meio ponto, e ponto baixo e meio ponto também. Eu fui fazendo ela do jeito circular, e depois eu peguei e juntei ela com ponto zigue-zague. Coloquei algodão mesmo, tá vendo? Eu gostei bastante do resultado. No aniversário eu não coloquei esse cordãozinho. Ela ficou só o vestidinho. Mas eu resolvi fazer pra mostrar mesmo pra vocês como que fica muito lindo. Aqui eu só dei uma enroladinha, depois ele fica, tá vendo? Viu? Ele fica mesmo. Quanto mais você dá uma enroladinha, mais enroladinho ele vai ficar. Esse daqui é meio teimoso, esse aqui já ficou mais enroladinho certinho. Bom, aqui no comprimento, eu pensei em colocar tule, né? Deixa eu explicar pra vocês essa parte, porque eu procurei esse tipo de dica e eu não achei, e isso me fez muita falta. A minha intenção originalmente era colocar o forro e colocar tule. Só que o tule para esse saiote, para esse saiote não, para essa saia, para esse modelo de vestido não ficou legal. Então eu resolvi deixar só o saiote. Ele ficou mais compridinho, então eu acredito eu que se for uma criança pequena, ele serve para criança até 2 anos. Eu não fiz o passo a passo porque eu fui fazendo na tentativa, no erro, fazendo, desmanchando. Então, como eu não sabia se ia dar certo ou não, por ser o primeiro vestido que eu fiz, eu resolvi não fazer. Porém, se vocês quiserem que eu traga passo a passo, vocês deixem aí no comentário o tamanho que vocês gostariam que eu fizesse, que eu trago pra vocês, tá bom? Bom, aqui eu também fiz mais pra mostrar pra vocês. Eu não sou laceira, mas eu tinha comprado essa linha, essa fita. Ela é fita de gorgurão, número 4.
Não, perdão, 4 centímetros, número 9. Não deu tempo de eu fazer pro aniversário dela, mas eu resolvi fazer pra mostrar pra vocês mesmo. Ele é um pouquinho mais claro que aqui, mas vai ficar lindo do mesmo jeito. Se caso você quiser colocar ele num bico de pato, eu acho que fica mais bonitinho. Eu não sou laceira, eu nunca tinha feito. E eu fui fazer mais pra mostrar pra vocês mesmo. Só acontece, eu fui tentar colocar no bico de pato e olha aqui. Que desastre. Eu não sabia que eu tinha que fazer isso aqui em volta disso aqui tudo. Pra fechar aqui. Eu achava que tinha que fechar aqui. Então eu fechei aqui, tá vendo? E daí não achei que ficou legal não. Assim até que não ficou tão estranho, tá vendo? Mas eu já tinha terminado o laço quando eu fui colocar ele. E quando eu fui pôr aqui, eu não fiquei procurando vídeo na internet. Eu simplesmente fiz um lacinho que eu sempre faço. Então, não tenho o costume de fazer laço pra bico de pato ou essas coisas. Depois quando eu vi que não tava dando certo, que eu fui ver o porquê. Quando a gente vai fazer o laço, as laceiras, elas prendem aqui, dão a volta, e antes de finalizar, elas prendem aqui. Então, elas fazem uma finalização com isso aqui dentro, né? Elas dão a volta e para terminar aqui. E como eu já tinha terminado essa parte, eu não quis desmanchar só pra pôr o bico de pato. Então, eu estiquei o meu chuchinho, tá vendo aqui? Estiquei meu chuchinho, coloquei cola quente e gostei bastante do resultado. Como eu não gosto de deixar laço muito grande no cabelinho da minha filha, porque ela tem pouquinho, eu coloquei assim pra fazer um chuchinho mesmo, e eu achei que ficou muito legal. Depois que eu terminei, que eu fui só pra tirar foto, eu gostei disso aqui, olha só pra vocês verem. Se vocês tiverem alguma ideia, olha que lindo que fica com esse lacinho aqui. Tá vendo? Você pode colocar ele aqui do ladinho, pode colocar ele aqui no meio. Eu gostei muito. E eu só fui parar pra pensar nisso depois. Então, fica aí uma dica pra vocês. Bom, o meu vídeo ele é curtinho mesmo. Foi mais pra mostrar pra vocês, dar algumas dicas, porque eu procurei essas dicas e eu não achei. E isso me fez muita falta, tá bom? Se vocês quiserem o passo a passo, vocês deixem aí nos comentários o tamanho que vocês gostariam que eu fizesse. E também curta o vídeo, por favor, para ajudar o canal, se inscreva, tá bom? E eu vou trazer algumas aulas para vocês, passo a passo, tô me programando. E então vocês curtam, ativam o sininho para vocês serem notificados quando chegar, tá bom? Beijos e até a próxima!